Nós estamos de volta com o Band Cidade e a CPI dos respiradores responsabilizou o governador Carlos Moisés da Silva e outras 13 pessoas pelas irregularidades na compra dos 200 ventiladores pulmonares da empresa Veiga Med. O governo do estado pagou 33 milhões de reais de forma antecipada por equipamentos que não foram entregues. A leitura do relatório final da comissão levou quase 5 horas. O documento foi aprovado por unanimidade pelos membros da CPI. O relatório, com mais de 100 páginas, responsabilizou o empresário Samuel de Brito Rodovalho, o advogado César Augustus Martinez Thomas Braga, o representante da Veiga Med, Fábio Guasti, o advogado Leandro Adriano de Barros e os diretores da Veiga Med, Pedro Nascimento de Araújo e Rosemary Neves de Araújo. Além deles, a CPI apontou também o ex-chefe da Casa Civil, Douglas Borba, o ex-secretário estadual de Saúde, Elton Zeferino, a ex-superintendente de gestão administrativa da Secretaria Estadual de Saúde, Márcia Pauli, o atual secretário estadual de Saúde, André Mota Ribeiro, e os servidores Carlos Campos Maia, Carlos Roberto Costa Júnior e José Florencio da Rocha. O que se nota de verdade é que foi um despreparo completo dos servidores públicos que cuidaram dessa compra. Não houve de nenhuma parte, de nenhum servidor, qualquer cuidado no sentido de proteger o erário. O processo nasceu totalmente fraudado. Proposta que não existe, as propostas que foram apresentadas em contraponto, não tem sequer o CNPJ, endereço, assinatura. Se criou um factoide, uma história, para dar um ar de legalidade a algo que não tinha legalidade nenhuma. O Estado, na verdade, comprou 33 milhões de reais de respiradores, pagou 33 milhões de reais de respiradores para um grupo de WhatsApp. Sequer a foto das pessoas que negociavam com o Estado nesse momento foi solicitada por alguém. Para a comissão, o governador Carlos Moisés da Silva tinha conhecimento do processo de compra dos 200 respiradores e que teria faltado com a verdade à CPI. Moisés também teria sido omisso porque ignorou os alertas feitos a respeito das medidas para evitar compras fraudulentas com pagamento antecipado. A CPI vai pedir ao presidente da Assembleia Legislativa uma análise jurídica para a abertura de um processo de impeachment contra o governador, além de remeter o relatório para o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a quem cabe a análise de possíveis crimes cometidos por governadores. Hora de análise com Roberto Azevedo. Tudo bem, Roberto? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Previsível, não é? Essa responsabilização do governador pelo relatório da CPI, não é? A CPI só foi feita para isso. Nenhum deputado pode vir a público dizer que não. Foi feita só para isso. Para enquadrar o governador por um crime de responsabilidade que uma força-tarefa envolvendo o Ministério Público Estadual, Polícia Civil e Tribunal de Contas do Estado não conseguiu atribuir a essa autoria. Claro, a CPI é um julgamento político. É uma comissão parlamentar de inquérito. Aí você vai me perguntar agora, tá, Roberto, o que acontece agora? A CPI remete todo este material, que basicamente é uma cópia do que a Força-Tarefa já fez, para o Ministério Público. O Ministério Público vai aproveitar alguma coisa? Muito pouco ou quase nada. Porque é, como eu disse, uma repetição. Mas o valor da CPI, aí sim, é o valor de ter feito um julgamento político. Um julgamento político em cima de um governador que não quis compor politicamente, que entrou nessa cantilena aí de nova política e não quis compor com os deputados, não quis ter base de apoio, não tinha apoio nem dentro da CPI. Então era esperado, senhor governador, era esperado esse resultado. Agora, observem que por uma questão de prerrogativa de foro, é enviada ao Procurador-Geral da República a possibilidade de identificar algum crime em relação aos atos do governador. Detalhe importante, estes crimes poderiam ser identificados com esses autos da Força-Tarefa que subiram para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Tribunal de Justiça em Brasília. E é justamente Antônio Aras, Procurador-Geral da República, a quem cabe fazer ou não qualquer denúncia nesse sentido. O Ministério Público é o autor da ação penal. Estas questões é que nós temos que dividir. Existe um movimento, Caça o Bombeiro. Este é o movimento que está na Assembleia e está valendo agora. O governador, frágil politicamente, corre esse risco. Ou melhora, ou o outro lado ganha. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Olha, a quinta-feira deve ser de frio intenso em Santa Catarina e com uma boa possibilidade de neve que pode ocorrer não apenas na Serra Catarinense, mas em várias regiões do estado. É uma chance para rever o que ocorreu em 2013 na Grande Florianópolis.
Você lembra? Veja na reportagem de Ana Cristina Machado. O ano era 2013. O Morro do Cambirela, que fica no município de Palhoça, ficou assim, branquinho por causa da neve. Antes disso, o topo do morro só tinha encontrado a neve no inverno de 1984. A maior nevasca que já existiu em Santa Catarina aconteceu em 1957. O município de São Joaquim ficou com um acumulado de neve de aproximadamente 1,5 m e a cidade ficou isolada por uma semana. Para a Serra Catarinense, imagens de um clima gelado são comuns durante o inverno. As neves e geadas acontecem praticamente todos os anos. Mas para quem mora aqui na Grande Florianópolis, a expectativa para a neve desse ano está grande. A minha expectativa é que tenha neve em Palhoça, porque o último evento da neve em Palhoça eu não estava no Brasil. Fiquei muito triste por não poder participar. Quem sabe esse ano eu vou ver neve em Palhoça. Vai ter neve. A gente está esperando, está ansioso para ver. Vamos ver se o Cambirela vai ficar com a ponta dele lá congelada novamente, que nem lá as Cordilheiras dos Andes, né, que fica bonito. Então a gente lembrar um pouquinho a Argentina, não é só a Argentina que pode ter neve, nós também podemos ter. Mas para ter neve mesmo caindo em solo catarinense, não basta apenas temperaturas baixas. É todo um conjunto climático. É preciso que as nuvens estejam úmidas e que tanto a temperatura da atmosfera como a temperatura do solo estejam em torno de 0 grau. Em 2013, quando nevou no Morro do Cambirela, Santa Catarina também registrou neve em mais de 60 cidades. Na época, rodovias tiveram que ser interditadas por causa do acúmulo de neve na pista e algumas cidades, inclusive, decretaram situação de emergência. A neve já é comum na Serra Catarinense todos os anos. E esse ano não deve ser diferente. À noite desta quinta-feira, há condições de nevar nas áreas mais altas do Planalto Sul. E ao longo da sexta-feira, além de frio intenso, com máximas que não devem nem chegar à casa de 15 graus em todo o estado, pode nevar também de forma mais isolada nas regiões do Oeste, Meio-Oeste catarinense, Planalto Norte, Alto Vale do Itajaí e até mesmo nas áreas mais altas da Grande Florianópolis serrana. Essa condição ela é muito maior no Planalto Sul, mas não se descarta também nessas regiões. Agora, se vai nevar mesmo no Morro do Cambirela, como aconteceu em 2013, a gente vai ter que esperar para ver. Para dizer pelo menos alguma coisa que a gente teve alguma coisa em 2020, um inverno como deve ser o inverno. E o governo do estado pediu para quem ainda não tenha feito reserva em hotéis ou pousadas para não subir a Serra Catarinense para ver a neve. A Defesa Civil e a Polícia Militar Rodoviária também recomendaram à comunidade um cuidado redobrado com o tráfego devido a um possível acúmulo de neve e ao perigo nas rodovias. E é hora de sabermos como fica o tempo, então amanhã com mais detalhes em todo o estado, confira agora na previsão do tempo. A intensa massa de ar frio de origem polar deixa o tempo instável, com predomínio de nuvens e chuva na maioria das regiões. As temperaturas despencam em todas as áreas do estado, com máximas que não passam de 15 graus. Tem condição para frio intenso à noite e chance de neve no Planalto Sul e em outras regiões do estado. Na capital, mínima de 8 e máxima de 12 graus. Em Itajaí, variação entre 8 e 14. Em Urupema, mínima de -2 e máxima de 6. E em Chapecó, mínima de 2 e máxima de 12 graus. Bom, e com este frio, muita gente procura fogões a lenha e aquecedores para driblar as baixas temperaturas. Só que é preciso ter uma série de cuidados para utilizar de forma adequada esses equipamentos. Veja na reportagem. Nos dias de temperaturas mais baixas do inverno é comum ver nas ruas o elegante cachecol, toucas de lã e roupas mais pesadas. E dentro de casa? Vale de tudo na hora de encarar o frio. E é nesta época do ano que aumenta a utilização de lareiras, fogões a lenha e aquecedores elétricos. Eu uso o aquecedor tanto para tomar banho quanto nos dias mais frios assim para ligar dentro do quarto. Nós estamos usando lá um fogãozinho a lenha, joga uns pau lá, esquenta lá, não tem coisa melhor não para passar esse frio aí. Para ficar quentinho no aconchego do lar, este bombeiro dá dicas importantes de segurança para evitar acidentes. Primeira coisa é ver se esses equipamentos já estão bem mantenidos, né? Fogão a lenha, verificar se a chaminé está bem limpa, se a porta do fogão consegue ser bem fechada, porque não deve ser utilizado o equipamento com as portas abertas. Verificar se tem uma grade na frente da lareira para que, no caso de acontecer uma fagulha, essa grade proteja
que essa fagulha não vá para o interior da sala e comece um incêndio. Coloco bem do lado da minha cama o aquecedor e daí à noite, sem querer, acabo derrubando uma coberta sobre o aquecedor. Vai iniciar um incêndio. Antes de dormir, né, pegar e desligar, porque é um equipamento, tem uma resistência que produz muito calor e podem gerar alguns incêndios. No próximo bloco tem as notícias do esporte. A CBF adiou o jogo entre Sampaio Corrêa e Figueirense pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os detalhes logo depois do intervalo.